Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda e para quem não me conhece, eu vou contar um pouquinho aqui de como foi aí esses meus processos evolutivos até chegar aqui no Quantum Coach Club. O meu caminho foi árduo, foi bastante difícil, eu não nasci de uma família rica, próspera, abundante, eu tive que batalhar por tudo isso. Nasci de uma família simples, meus pais batalharam muito para nos dar o necessário. Como todo ser humano, tive várias lutas, várias provas. Hoje eu entendo que essas provas foram muito maravilhosas para mim. Eu as peguei como tesouro e trouxe buscando o meu melhor em tudo. Toda a dificuldade que eu tive, peguei como preciso melhorar o meu eu. Então, assim, hoje que eu falo para as pessoas, para os meus alunos do coach é que aproveite esses medos, aproveite essas provas que a vida está te dando, porque são indícios maravilhosos do que você precisa trabalhar por você mesmo, né? Então eu deixei a casa dos meus pais muito nova, isso foi uma coisa que às vezes pode ter os deixado bastante preocupados e pensando que não tinham feito um excelente trabalho comigo, mas hoje eu entendo que o pai e a mãe, eles vieram para te dar esse primeiro suporte, né? Para te trazer a vida, para te dar ali a base enquanto você é pequeno, você ainda não tem capacidade de criar o seu próprio fruto, né? Eu comecei a trabalhar muito nova, com 10 anos já olhava um outro bebezinho. Então, assim, eu tive relacionamentos duradouros que me ensinaram bastante e que às vezes a gente é imaturo de não aprender com o outro. Mas eu falo também hoje para os meus alunos, se a vida é uma escola, os relacionamentos é a universidade. Que a gente pegue essas universidades que a vida nos dá e implementemos ela de forma que nos faça ser um ser humano melhor. E não só estar esperando que o outro faça, que o outro seja, que o outro prospere, que o outro tudo, né? Que a gente seja o parceiro ideal, que a gente seja o ideal que a gente gostaria de ver no outro, que a gente seja por nós mesmos, né? Outra coisa bem interessante que eu quero expor para vocês é que quando eu resolvi largar o comodismo, largar esse relacionamento, largar o trabalho no banco e começar uma vida de modelo, de blog e tudo mais, eu falei, eu preciso expor minhas ideias, eu preciso expor o que eu gosto, eu preciso saber quem a Fernanda é, deixar de viver num paradigma em que as pessoas ditam regras pra mim, porque eu nunca gostei de seguir regras, eu sempre fui uma pessoa que odiava chefe, eu nunca gostei de ser mandada. Isso foi a minha verdade. Isso são fatos sobre mim, tá, gente? Eu era assim, hoje não mais. Então, assim, eu justamente hoje, quando eu fiz o curso de Psicologia do Inconsciente, que na verdade era o curso que eu queria ter feito de faculdade, mas eu não tinha condição financeira para pagar o curso de Psicologia, eu fiz o curso de Administração Geral e depois eu fui fazendo mestrados e outras coisas para aprofundar esse meu conhecimento, mas foi muito bom porque o meu curso foi geral administração, mas tinha bastante ênfase em pessoas, né? Então eu tive muita psicologia e depois eu fiz o curso agora de Psicologia do Inconsciente. Então eu já comecei a entender essa questão de que temos inconscientemente várias coisas que não nos damos conta e que essas coisas estão produzindo uma ressonância muito problemática para nossa vida. Então são traumas de infância, às vezes uma falta de amor que você não teve, por exemplo. As formas de demonstração de amor. Para mim, eu sempre quis alguma proteção, eu sempre queria poder estudar, fazer minhas coisas no meu tempo, sem correria, sem rush, poder aprender, poder fazer por prazer as coisas e não por necessidade. Então, é lógico, eu queria ter nascido numa base de família financeiramente bem, mas isso não foi o que me aconteceu. A minha família teve tudo, a gente sempre teve tudo, mas nunca teve muita abundância. A gente tinha o necessário. E foi muito sofrido. Meu pai sofria bastante, trabalhava muito. E a minha mãe sempre doente. Então, assim, sempre buscava fora essa proteção, esse amor que pra mim era um amor, assim, muito importante. E essa falta desse tipo de amor me fez gerar uma carência interior, me fez também não aceitar chefes e pessoas que estavam acima de mim, porque eu era inconsciente e no meu inconsciente tinha a figura do meu pai, que era uma pessoa que me mandava, que tinha regras rigorosas, que era do jeito dele, né? Não que ele seja errado na forma de ensinar. Os nossos pais nos passam o que eles aprenderam.
né? Então temos também que ser inteligente nessa parte de não preciso seguir exatamente hoje, que eu sei esse caminho, eu não preciso seguir o que meus pais me ensinaram. A gente está aqui para ser evolução melhorada deles. Então a gente honra o que recebeu deles e passa adiante, fazendo o melhor com o que eles nos deram, mas evoluindo, né? Que a gente não estagne ali. Então, assim, existem padrões e padrões e padrões que estão dentro da gente. Foram traumas, foram sombras que foram criadas, mas que é importante entender que a sombra é a falta de luz. Então, por exemplo, se você gostava de ficar em casa, deitadinho no sofá, lendo um livro e seu pai não deixava, ou sua mãe ou alguém te falou, não, isso é coisa de vagabundo, não sei o quê. Você pegou isso como sombra. Então, assim, essa é uma parte que você reprimiu, você gostava de fazer, mas você reprimiu. E isso se tornou uma sombra. Então, existem várias dessas coisas, às vezes das coisas mais problemáticas do mundo, vem à tona por causa disso, de uma repressão lá atrás. Então, hoje, quando eu criei o projeto, o primeiro momento era de que eu queria ensinar os pais. Eu queria falar com pais e mães para que pudesse, sabe, deixar o seu filho expressar o que ele gosta, deixar que seu filho expresse o verdadeiro e o falso dele, deixar que o seu filho seja o que ele veio ser e não o reflexo do que você não foi, porque eu vejo a maioria dos pais no meu consultório que estão mirando no filho o desastre que ele foi na vida. Então, eu não fui um engenheiro que eu queria ser, o meu filho precisa ser engenheiro para realizar isso por mim. Não, não existe isso, tá? Então, assim, o grande e um dos maiores desafios que nós temos em consultório é filhos que estão se drogando, que estão em busca de relacionamentos falhos, justamente por não ter esse apoio da família, do pai e da mãe, que querem impor uma situação pro filho, que isso não é amor, gente, tá? Isso não é amor, isso é uma obsessão, isso é um desejo de posse do outro, e nós não somos objetos. Todos os seres humanos são seres únicos e exclusivos, e são seres que vieram aqui para fazer diferente. E quando a gente entende esse lado de que todos somos diferentes, que eu, para mim amar alguém, para mim estar num relacionamento com alguém, não precisa dela ser igual a mim, porque é justamente isso, as pessoas terminam hoje um relacionamento, porque falar, fulano não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo, mas isso que é interessante, o que você não tem dela, você aprende, você pega, você aprende, o que ela não tem de você, ela aprende, então, que os relacionamentos se transformem nessa troca, que os pais e filhos sejam abertos um para entender o outro, para ouvir o outro, para ouvir de onde veio aquela ideia, que às vezes pode ser boa, igual a questão bíblica, gente. A pessoa pega a Bíblia como 100% de verdade e não quer escutar outra verdade. Entende? Então, assim, é mais fácil manter aquele paradigma ali de dor, ok, mas escuta. Talvez você goste. As pessoas, elas estão aceitando tudo o que vê mastigado. Não testam, elas não querem saber de nada novo, elas querem atalhar, que é o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil para o fulano da esquina não é o caminho mais fácil para você. Então é aí que estão chocando os valores, é aí que está chocando a vida das pessoas, porque a competição começa quando você começa a fazer o que todo mundo está fazendo. Então eu, no meu paradigma da vida, eu comecei a fazer tudo que ninguém estava fazendo. Não tem mulher nenhuma fazendo isso, ok, eu vou fazer, eu vou testar. Comecei a testar, fazer tudo o que ninguém estava fazendo. Mas Bitcoin. Bitcoin é uma coisa que eu amo, que só me trouxe benefícios, que foi magnífico para mim, está sendo, continua sendo e sempre será, porque eu acredito nisso. Então, eu acreditei, coloquei minha força, meu foco, adoro, tá baixo, eu não tiro, tá alto, se eu preciso, eu saco. Gente, é simples. É só inteligência, é sem desespero. Né? Então, assim, tudo que você faz com a pressão, tudo que você faz com o desespero, vai voltar naquele paradigma de fazer pelos outros, de seguir o que minha mãe e meu pai me falou, de, porque fulano tem que me fazer feliz. Gente, isso não existe. Então, voltando à minha história, eu trouxe muitas dessas dores, malas que não eram minhas. A minha bagagem estava pesada, comecei a desfazer. Então, a Fernanda foi a Fernanda Freitas, nasceu na família, lá no interior de Goiás, teve isso, teve um relacionamento de 13 anos, Fernanda fez faculdade,
Fernanda tornou profissional, trabalhou no banco. Fernanda resolveu viver a vida dela, virou Fer Freitas. Fer Freitas, modelo, blog fitness, ajudava com dicas, tudo mais que eu vivia, tudo que eu gostava, eu sempre indiquei tudo que eu amava. Eu nunca coloquei lá no meu Instagram nada por dinheiro, nesse meu projeto Fer Freitas. Então eu sempre trabalhei muito nessa parte de troca, de ajuda mútua, porque eu defendia muito essa ideia de eu te ajudo, você me ajuda. Porque o dinheiro, gente, é só um papel, né? Você gosta do dinheiro que o dinheiro compra. Eu gosto do que o dinheiro compra, não do dinheiro em si. Então eu tenho isso e as pessoas também têm o benefício delas, né? Então a Fer Freitas foi blogueira fitness, começou com esse processo fitness, modelo, tudo mais, depois foi pro processo de trabalhar no marketing multinível, que eu amo, que também é uma ideia de ajuda múltipla. Você faz a sua parte, você é recompensado por isso, o que no mercado tradicional não faz, ali você tem por resultado. Muitas pessoas não gostam, porque se você não fizer nada, você não tem nada. Então eu amo isso, porque eu amo reconhecimento, eu amo o resultado do meu trabalho, sempre. Depois, Bitcoin, invisto, também é um processo que você pode trabalhar o marketing multinível ou não, depende de você, tem várias opções. Depois, eu sempre fui dessas pessoas, vocês vão me ver em tudo, igual uma pessoa que está comigo no projeto, ela me conheceu no fitness, ela comprou um produto que eu tinha anunciado. Depois ela me viu na Junessa, ela queria trabalhar no marketing multinível, ela me ajudou na Junessa. Ela falou, Fernanda, você tá em tudo. Eu falei, porque eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu gosto de estar, eu odeio essa coisa maciça, rotina. Então, eu fui isso tudo, passei pelo marketing multinível, trabalhei com a Junessa. Até hoje tem clientes que ainda usam, eu uso os produtos ainda, gosto bastante e vou evoluindo. Passei pelo processo de estudar a Fernanda. Aí foi o momento que eu criei o blog Just One Bag. Por que Just One Bag? Just One Bag era a essência. Eu ia buscar, ia levar só minha mala. Comecei a dormir dentro do meu carro, tinha minhas coisas, tinha meu carro. Pra mim tava perfeito. Comecei a buscar esse caminho do eu sou, do porquê que eu tô fazendo isso, o que é importante pra mim ser modelo, o que eu tô agregando na minha vida com isso, o que as pessoas estão ganhando com isso. Sempre quis ajudar pessoas. Então o Just One Bag é um processo que eu comecei a viajar. Falei, eu vou gastar dinheiro agora com viagens, vou pagar voos e vou conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, saber sobre o taoísmo, budismo, física quântica, mecânica quântica, tudo. Eu quero saber sobre tudo e ver o que eu gosto. Magia, tarô, tudo, gente. Então, esse Just One Bag, ele ainda existe e eu posto lá as minhas viagens interior e exterior. Então, foi o momento que a Fernanda deixou de ser Fernanda Freitas Martins, nasceu na família tal, foi pra Fer Freitas, que é um personagem que era modelo, blogueira, darará. Depois, Just One Bag, viagem, busca interior, eu interior, física quântica, lei da atração e tudo mais. Agora, processo Quantum Coach Club. Eu juntei toda essa bagagem que eu tive aí nesses 4 anos, 5 anos, nesses últimos anos da minha vida, que tudo me deu essa bagagem da jornada de um herói, de uma jornada de um ser humano, e trouxe para o projeto Quantum Coach Club, que eu estou ensinando para as pessoas essa busca do eu. Porque você vai chegar no vazio existencial. Você vai chegar no vazio interior. Você vai se perguntar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou e de onde eu vim. E aí, nessa hora, eu tô aqui. Se você precisar de uma luz, a luz que me serviu nesses anos que eu achei sozinha, e é assim que eu quero que os meus alunos façam. É assim que eu estou formando os meus alunos. Eu te dou material, você vai lá ler, estuda, ouve, e aí, o que você captou disso? Aí a gente discute. Então eu gasto aí 3 horas, 2 horas por dia conversando com os meus pacientes, com os meus alunos, para falar, e aí, o que você entendeu disso? A gente faz um diálogo constante de aperfeiçoamento. É perfeito, eu amo isso, porque você tá lá, você estuda, trabalha e faz um monte de coisa para nada. Aqui a gente coloca em questão, por que você tá fazendo isso? O que isso está te trazendo de resultado? O que isso, sabe? Sair ali da massa, do automático, né? Começar a ter as respostas, eu tô fazendo isso vai me dar isso vai me dar isso, porque as pessoas só pensam que é assim, elas não sabem. E aí elas vão, gastam 60 anos da vida delas para ter um relacionamento que elas consideram que vai ser o momento perfeito da vida delas, chega lá, perdeu a vida, perdeu a saúde, perdeu tudo e não tem a felicidade. Então a gente precisa questionar aqui e agora. O que eu estou fazendo do meu tempo que me foi dado, que é muito precioso? Vocês não estão aqui para sempre, tá? Vocês estão aqui com horário marcado, com hora marcada que eu não sei e você não sabe.
Mas, dependendo hoje, que a gente estuda essa questão energética também do ser, você sabe que você está gastando a sua energia com alguma coisa que está te levando à morte. Você mesmo provoca a sua morte. Você mesmo provoca a sua gordura. Você mesmo provoca isso. Então, quanto, gente, é a resposta para tudo. Eu achei a resposta da dieta sem fazer dieta. Eu achei a resposta do amor sem estar com ninguém. Então, assim, os paradigmas que eu quebrei, a minha parede que eu decifrei, eu comunicar com as pessoas por pensamento, tá? Eu mandar uma mensagem e minha mãe receber lá. Então, isso tudo que eu demorei 5 anos para descobrir, da física quântica, do reiki, do processo quântico inteiro. Quântico é tudo que tem uma resposta exata, funciona. Então, todos os seus problemas têm uma resposta e funciona, e eu sei qual é. Eu consigo te mostrar. Então, assim, o que você tá vivendo? Você tá afim de ficar no vitimismo aí, de falar de ser o coitadinho pra todo mundo ter dó de você? Ou você tá afim de pôr a mão na massa e descobrir o seu melhor? Se você tiver afim de descobrir o seu melhor, de estar num desafio constante com você mesmo, você não precisa fazer nada para provar para ninguém que você é melhor. Você vai estar nessa aventura gostosa de estudar e de aprender e de expandir e de saber a resposta para as coisas. Isso é maravilhoso. A resposta das suas coisas, da sua vida. Porque a gente dá um mapa. O mapa não é o território, tá? Então, a gente dá um mapa. Se você não tem um mapa, você nem chega no território. Mas a gente dá um mapa e você vai. Aí você vai e você descobre como é o território. Se você gosta, se você não gosta, se você faz, se você não faz. Mas a sua vivência. Não pegando, porque fulano aplicou em Bitcoin e perdeu todo o dinheiro dele. O problema dele. Ele tem as crenças dele, ele tem as energias dele, ele tem os pagamentos que ele tem que fazer, ele tem. O universo é equilibrado. Então, tudo que sobe, desce. Isso é a lei, isso é Fibonacci, isso é lei universal. É assim que funciona. Então, você nunca vai estar só aqui. Nunca. Isso é impossível, tá? Você sempre vai estar aqui e vai cair. Então, quanto mais equilíbrio você está, mais você permanece. Em amor, em benefício. Então, tudo que é demais passa. E um dia vai ter que voltar. Então, o universo é balança. É equilíbrio. Tudo tende ao equilíbrio. Então, naturalmente, o universo está reequilibrando, você não está vendo, mas a natureza está reequilibrando, o reino animal está reequilibrando, e aqui também. É porque você não tem tempo para parar para pensar nisso, mas é. Então, se hoje o Bitcoin está no máximo, é lógico que ele vai cair. Ele vai vir buscar uma base de equilíbrio de novo. Ele vai ficar ali um tempo, se ele ficou demais aqui, ele vai ficar demais aqui. Então, é questão lógica. Tudo na vida é assim. Então, é isso que eu quero despertar no coração de vocês, tá? Que vocês busquem o seu eu mais profundo, a sua essência linda, a sua essência rica, a sua essência próspera, a sua essência abundante. E essas palavras você pode entender de uma forma totalmente diferente do que eu entendo. Então, abundância não é ter dinheiro na conta, não é ser milionário, não é ter uma vida social, todo mundo te olhando, todo mundo te desejando. Não. Prosperidade para mim é dentro. Prosperidade para mim é você ser o domínio da sua vida. É você estar com alguém, alguém te deixar e esse te deixar não te balancear. É você estar num negócio, o negócio não deu certo, você falar, ok, é porque não era para acontecer, eu dei o meu melhor, eu fiz a minha parte, então tá tudo certo. É você começar a entender o fluxo universal, é entrar no vórtice da realização do que você veio aqui para realizar. Então, a gente está aqui, o nosso grupo está aqui, o nosso projeto está aqui. Se você tiver interesse em saber mais, manda uma mensagem, deixe seu comentário aqui e eu espero que você tenha esse desejo de descobrir quem você é, que não esteja na sombra dos outros, que não esteja seguindo o que seu pai falou, que sua mãe falou, respeitando todo mundo e se travando, se sentindo mal para fazer as pessoas felizes, tá? Você é a única pessoa que pode te fazer feliz, você é a única pessoa que pode ser você. Você veio para ser você. E aí? Quem que você está sendo? Deixa aqui nos comentários qual que é a maior dificuldade que você está tendo agora, neste momento na sua vida, que eu vou tentar fazer um vídeo. O próximo vídeo vai ser para ajudar vocês aqui, para que a gente juntos possamos equilibrar o nosso eu, ser esse ser completo. Se alguém está comigo, overflow, transborda. Se eu estou sozinha, eu estou completo. Quem está completo não migalha nada, tá? Quem tem tudo não deseja nada que o outro faça, porque ele já tem. Então ele só compartilha. E é isso que eu estou buscando, compartilhadores de amor, de luz,
de aprendizado, porque eu tô aqui aprendendo todos os dias. Eu não sei tudo, o que eu sei, tudo que me passam eu testo. O que eu tenho hoje de valor foram coisas que eu testei e que eu falei, é assim que eu vou fazer e é assim que eu gosto. Então hoje, se as pessoas gostam de tomar sorvete de morango e eu gosto de pistache, eu vou tomar de pistache. Eu não vivo para agradar ninguém, eu vivo para Fernanda. Hoje eu vivo para mim. Então, não importa, você pode dar a sua opinião, você dá a sua opinião, você gosta ou não gosta, é só a sua opinião, não muda quem a Fernanda é, né? Se você gosta de mim ou não gosta, do mesmo jeito eu amo vocês. Eu agradeço todas as energias que eu recebo, as pessoas que me mandam amor, as pessoas que me mandam outras energias, mas como eu estou numa barreira de amor, de compartilhamento, eu só recebo isso de volta. É impossível você mandar amor e receber raiva, inveja. Eu só recebo amor. E eu tô muito feliz por isso e eu amo vocês. Agradeço por estar aqui comigo. Se você gostar desse vídeo e achar que vai ajudar na vida de alguém, você compartilha, tá bom? Eu espero que eu possa estar com você na sua jornada de herói e que você encontre todas as suas respostas e que a gente possa comemorar todos os dias a sua nova versão, a sua versão original, que é plena, pura, saudável, feliz e não precisa de ninguém. É isso. Você é superior a tudo isso que você está vivendo. Então, pega esse poder e faça dele a sua arma. Um beijo de luz pra vocês. Eu amo vocês de todo o meu coração. Gratidão profunda. Beijo, beijo, beijo.